Mas nos chama a atenção quando a Bíblia está se referindo a um chefe de exército, ele que era do rei da Síria, e a Bíblia traz definições de ser um homem de muito respeito, e era um homem a qual Deus tinha usado para que através dele muitos livramentos Deus tinha dado para os sírios, através deste homem chamado Naamã. E o texto, ou este versículo, termina dizendo que ele era um homem guerreiro. Ele era um homem valente, porém leproso. Nós temos aqui muitas definições positivas de Naamã. Ele era comandante, ele era respeitado, e ele era um homem guerreiro, e ele era um homem valente. 4 definições de Naamã, informando que ele era um homem valente. E o texto termina, presbítero José, com um porém. Este é o porém, não é aqui que eu vou ministrar hoje, mas este porém, ele se encaixa na vida de todos que estão aqui. Todos, sem exceção. E sabe quando que você começa a conviver bem com todas as pessoas? Eu falo no trabalho, eu falo na escola, em faculdade e principalmente na igreja. É quando eu entendo que o porém que eu tenho, você também tem. É quando você entende que os poréns que você tem, eu também tenho. Todas as vezes que eu olhar para uma pessoa e quiser me irritar com o comportamento dela, porque ela não tem os defeitos que eu tenho, mas ela tem defeitos. Qualidade eu vou inverter que eu pratico, mas ela também não tem defeito que eu pratico. Quando você começa a olhar para uma pessoa e olha para ela como um Naamã, e você agora se sente diante dessa situação, eu vou olhar para Naamã e olhar para ele vendo e lembrando que ele é um homem respeitado, lembrando que ele é um homem guerreiro, lembrando que ele é um homem valente, lembrando das muitas pelejas que através de Naamã Deus deu livramento nessas pelejas através deste homem. A gente não pode lembrar das pessoas, queridos, só na hora que elas estão vencendo. Falar, Jesus, começou. A gente não pode só olhar para uma pessoa e olhar e para aplaudir nos bons tempos que ela só vencia. Quando se conta a história de Davi, pouca gente prega o caso de Davi com Betseba, do adultério e do assassinato. Quando alguém conta a história de Pedro, é fácil, obrigado Pai por lembrar dessa palavra, viu? É fácil olhar para Pedro e lembrar do Pedro que olhou para um coxo e disse: levanta e anda, aqui está cheio de Deus, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Agora, e o Pedro que dias antes tinha dito: eu não conheço Jesus não. A gente costuma olhar para as pessoas e trazer na lembrança só o período de vida que ela venceu. Não estou aqui justificando nada, irmãos. Eu estou aqui fazendo você olhar para as pessoas com empatia. Falar, Jesus, antes de julgar o erro de alguém, tu também não pode errar em nada. Antes de julgar que alguém foi agressivo contigo, tu já tem que ter certeza que tu nunca foi agressivo com ninguém. Falar, Jesus. Antes de querer um abraço, abrace. Antes de querer perdão, perdoe. Antes de querer amor, ame. Olhe para as pessoas com empatia e com simpatia e fale: ele é leproso. Está na hora da gente começar a inverter.
Ele é leproso, mas Deus já usou ele para dar livramento para o povo dele uma certa época. Ele é leproso, mas ele é valente. Essa lepra um dia pode desaparecer e o valente pode ser ressuscitado de novo. Ele é leproso hoje, mas amanhã ele pode ser curado e ele pode nos ajudar a vencer batalhas de novo em guerra. Vou falar, Jesus. Trabalho. Olha para uma pessoa que está leprosa, caída. Olha. E principalmente aquela que já te ajudou a vencer. Cuidado. Hora dessa, Jesus pode curar ela da lepra. E ela pode te ajudar de novo. Porque quem é servo de Deus, irmão, eu vi uma frase esses dias, alguém dizendo: eu não tenho piedade de quem um dia me humilhou. Lágrimas de quem um dia me humilhou não me toca. Eu não me importo com as lágrimas de quem um dia já me humilhou e já quis ver eu derrotado. Esse texto ensina nós ao contrário. O que esse texto nos ensina, e quando as tropas da Síria, no versículo 2, eles estavam na terra de Israel, eles foram lutar contra Israel. O texto não diz com clareza, mas baseado na cultura deste tempo, quando o vencia aquele que vinha e atacava o exército, a nação, quando eles venciam, eles levavam alguns jovens escravos, e provavelmente os pais dessa menina, no versículo 2, o pai dessa menina aqui, provavelmente eles tinham sido mortos pelas tropas da Síria, pelas tropas de Naamã. Eu não estou aqui pintando Naamã como um homem 100% bom. Era um campo de batalha, e quem Naamã e o exército de Naamã, rei da Síria, ia se encontrando pelo caminho, eles iam matando, eles iam destruindo. Era guerra, irmão. Não estou pintando aqui, se Israel também tivesse vencido, amém. Era uma guerra. E vou falar, Jesus, que bom que lembrou. Quem entra numa guerra tem que saber que você pode ganhar ou perder. Quem entra numa guerra tem que saber que sangue será derramado em ambos os lados. Alguém vai sair ferido. Eu vou aproveitar e abrir um parênteses aqui, que tem muitas guerras que a gente pode evitar, irmão. Falar, Jesus. E sabe por quê, irmãos? A gente quer enfrentar a batalha que não é pra gente. A gente quer entrar em caminhos que não é pra gente. A gente quer entrar em cenários e área que não é pra gente. Tem batalha que é melhor você esperar. Não é o tempo ainda, não é pra você. Vou falar, Jesus, tem hora que é melhor ter paz do que razão, irmão. Agora, quem entra num campo de batalha tem que saber que nesse campo aí alguém vai se ferir. Quem começa um período de perseguição sabe, alguém vai sair ferido. Essa é a palavra. Quando entra num clima de disputa, eu quero dizer, irmão, que todo confronto que você vai preparado. Alguém pode ganhar e alguém pode perder. E às vezes pode ser você. Então esteja preparado para a vitória e esteja preparado para a derrota. Israel, me parece que apesar de ser a nação que poucas vezes perdeu uma batalha, Israel ali perdeu. Possivelmente os pais dessa menina que nós vamos falar dela daqui a pouquinho, provavelmente os pais dela foram mortos. Essa menina estava de luto. Ela não teve tempo nem de sepultar os seus pais e nem de ver os seus irmãos de sangue e de fé serem sepultados. E ela foi levada prisioneira pelos assírios. Imagina os assírios entrando dentro da cidade, porque era costume, eu estou falando baseado em costume da época. Imagina os assírios entrando dentro da cidade, comemorando a menina amarrada em corrente. Segundo assim algum prognóstico da Bíblia, quando fala menino, era aproximadamente 15 anos. Nós estamos falando aqui de uma moça de aproximadamente 15 anos.
Imagina ela chorando a perca dos pais, chorando a perca da mãe, a perca do pai, sendo tirada da sua terra. E agora estão entrando com essa menina dentro da cidade, comemorando. Eles gritavam com júbilo, tocavam trombetas, para de longe a cidade já saber que eles foram vitoriosos, era o costume. Então eles iam fazendo muito barulho, a cidade já ficava a posto na principal avenida da cidade, e vinham as carruagens com os vencedores, com o exército vencedor, e dentro dessas carruagens os prisioneiros que eles trouxeram de lá. Não, essa aqui não vão matar, essa aqui vai nos dar lucro. Então Naamã não mata a menina e leva ela da terra de Israel para ser escrava, trabalhar de doméstica, escrava. Se fosse doméstica era bom, para ser escrava na sua casa. Então veja só o cenário, irmãos, dessa menina que está agora dentro da casa de Naamã. Ela está reunida, ela passa a servir a sua senhora. E eu imagino, irmãos, eu sou muito assim de entrar dentro do texto e ficar imaginando o cenário. Imagina a cena dessa mulher, dessa moça, dormindo no seu quarto de escrava. Ouvia-se um soluço de alguém com saudade da sua casa, da sua terra, dos seus pais, que nem vivos estavam mais. Imagina as madrugadas dessa menina. Eu gosto de trazer, tem hora, essas mensagens melancólicas, irmão, porque eu vou falar, Jesus, hoje, hein? Irmãos do céu, eu gosto de trazer essas mensagens assim de reflexão, José, porque a gente hoje é muito mole. Falar, Jesus, inclusive eu de vez em quando. Irmãos, a gente é mole demais, irmão. Hoje, guerra e peleja pra gente é porque alguém criticou nosso sapato, nosso terno de todos os dias, eu que o diga. Hoje, luta pra gente a irmã que errou o hino e teoricamente alguém deu risada, tirou sarro, que eu não vejo isso aqui, pelo amor de Deus. A gente cria, irmão, um cenário de prova na nossa cabeça, e a gente pinta como se aquilo fosse uma prova terrível, e a gente já quer desviar, já quer trocar de igreja, e já quer desistir da fé, já quer ir para o mundão. Não, porque eu estou sendo provado. Parece que eu vejo os mártires lá, olhando e balançando a cabeça. Eu não estou acreditando que esse infeliz está querendo desistir por causa disso. Imagina passar o que nós passou. Imagina enfrentar o que nós já enfrentamos. Essa menina estava dentro de uma casa como escrava. Geração de hoje, tomara que esse homem morra. Fala a verdade, irmão, você conhece umas 10 pessoas assim? Não olha para o lado não, para não entregar. Você conhece muita gente assim, irmão. Você conhece muita gente que te atacou, que te humilhou, que te feriu. Você não vê a hora dele se ferir também e principalmente nós pentecostais. Tocou no ungido, toma. Tocou no ungido, agora está pagando preço. Tocou na mulher de Deus, agora está sofrendo a enfermidade por conta disso e por conta daquilo. Tem gente que não vê a hora, irmão, daquele que um dia o feriu, se ferir também para falar, toma. Essa menina, ela trabalhava, ela estava de luto, só que ela começou a perceber que o seu patrão estava leproso. Começou a perceber que o seu patrão estava leproso. Lá no Antigo Testamento, segundo os Levíticos, a casa tinha que trocar o reboco da casa, arrancar. Aquele tempo já falava assim reboco, viu? Deve que era de barro, mas tinha. Arrancava o reboco da casa, queimava todas as roupas do leproso. Ele tinha que ir para um lugar por nome de leprosário, ficar lá excluído da sociedade. Ele não podia ter contato com ninguém. Ele não podia. Já nos tempos de Jesus, um pouco mais para frente, inclusive, era lhe dado uma campainha. Quando eles não era proibido de ir na rua, só que quando eles fossem, eles tinham que pegar uma campainha e começar a tocar bem alto. As pessoas já sabiam da cultura, já não se aproximavam, porque se estava tocando campainha, não era para se aproximar. Quando um teimoso, sempre tem gente teimoso, quando um ia se aproximando, aí eles gritavam, não se aproxime, eu sou leproso, não se aproxime. O leproso tinha uma vida terrível, poucos casos de cura pela medicina acontecia. Então, quando essa menina soube que o seu patrão estava leproso, a Bíblia não diz que ela falou, toma.
A Bíblia não diz que ela falou, vai mexer com a moça ungida, aqui é moça ungida, viu? Vai tocar em mim, o que acontece? Irmãos, Davi, ele vivia falando de vingança, e Deus olhava assim, não, Davi, não é esse o caminho não. Se eu fosse te matar também pelo que você fez, o que tinha acontecido com você? Coitadinho, rapaz, do homem trabalhando na guerra, rapaz. E você lá nos seus aposentos, espiando a mulher dele tomando banho, rapaz. E depois ainda, para ele morrer, colocou ela no primeiro pelotão da guerra, ali da batalha, para ele morrer, Urias, e morreu inclusive, rapaz. Tu foi assassino e adulto ao mesmo tempo. Olha o conjunto da coisa pro lado de Davi. Então fica pianinho aí, meu filho. Do jeito que você foi digno de misericórdia, esses que você quer ver destruído, também é digno de misericórdia. Vou falar, Jesus, irmãos, a gente só acha que Deus é misericordioso. Eu fico olhando aquelas irmãzinhas, com todo respeito, sabe, tem umas irmãs que é uma bênção na igreja, aquelas irmãs do coque, de oração, elas oram por todo mundo, elas são uma bênção. Mas eu já vi também algumas, que elas acham que Deus só tem misericórdia quando é os filhos dela, quando é o marido. Não, a carne é isso mesmo, não, é perseguição, não, é porque é vaso, e o inimigo persegue porque ele é vaso. Agora quando é com o filho dos outros, irmão, é uma perdição, aquilo não tem mais jeito. Irmão, a mesma misericórdia que Deus tem para a minha família, tem para a tua. A mesma misericórdia que Deus tem para a tua família, tem para mim, irmão. Para mim, irmão. Não tem os bonitinhos que... Ixi, Jesus, hoje, hein? Não tem os bonitinhos, irmãos, que Deus escolhe. Não tem os bonitinhos que Deus escolhe para falar, esse aqui eu vou ter misericórdia, esse aqui não. Dessa família aqui eu vou ter misericórdia do pastor Elias, porque ele é um homem valoroso. Mas dessa aqui não, essa aqui eu não vou ter misericórdia. Não, a misericórdia é para todos. Todos, todo mundo é merecedor da misericórdia, da bondade de Deus. Sabe por que eu às vezes julgo as pessoas sem dó, sem piedade? Porque eu não tenho misericórdia, porque eu não tive sangue para derramar por ninguém, porque eu não fui pendurado numa cruz para morrer por ninguém. Aí quem não passou pela cruz, irmão, nunca vai entender isso. Enquanto a gente olha e quer ver o fim, Jesus quer, traga ele para um recomeço. Enquanto eu olho para alguém, quero ver ele morto, Jesus quer ver ele vivo. Enquanto eu olho para alguém, porque me decepcionou, me frustrou, me perseguiu, falou mal do coitadinho aqui do José Elias, e eu quero ver ele na lona, Jesus quer salvar e libertar ele. A Bíblia diz, Deus não quer que ninguém se perca. Eu vou falar de novo, irmão. Deus não quer, Jesus não quer que ninguém se perca, mas que todos, irmãos, é todos, irmão. É todos. Até aquele que você conhece lá que é terrível. A gente, irmão, no lado carnal da gente, no lado humano, você acha que a gente não fica torcendo, irmão, para alguma coisa acontecer? Mas tem que ser rápido, irmão. Volta a ser crente rapidão. Crente assim que eu falo, temente a Deus, servo de Deus, coração de cristão. Volta rapidinho, irmão. Se despe daquela natureza humana e fala, não, deixa eu voltar ao Evangelho. Deixa eu voltar ao Evangelho. A nossa natureza humana é assim, ó. Se o teu irmão errar contra você, eu imagino que Pedro, quando ouviu isso, Jesus vai falar assim, se o teu irmão errar contra você, pega a espada e ó. E a carne já ficou esperando. Fala, Jesus, fala. O que eu tenho que fazer? Se o teu irmão errar contra você, vá até a ele e se humilha. Pedido difícil, hein, Senhor? Esse aqui, Senhor. Ô, irmão, você já procurou quem errou com você e você que procurou para pedir perdão? Aí os discípulos olhou assustado para Jesus. Aí Jesus falou, bem-vindo ao Evangelho. Isso aqui é cristianismo, viu? Isso é culto de ceia, irmão. Eu queria pregar diferente hoje. Eu sei, é culto de ceia do Senhor. Mas se a gente não entender qual é o propósito de Deus para nós aqui na terra, nosso trabalho está sendo em vão. Falar, Jesus. Se a gente não entender que Deus tem propósito conosco, essa moça, ela foi tirada da terra dela, a terra de Israel, só que ela não deixou se contaminar. Vamos lá de novo.
ela foi tirada da terra dela, a terra de Israel. Só que ela não deixou se contaminar. Eu estou aqui, mas o meu coração não vai pertencer a isso aqui não. Eu estou aqui, mas a minha essência não vai mudar porque eu estou aqui não. Você lembra dos 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego? Lembra deles? Pois é, ir para a festa eles foram, porque era obrigado, então eles foram. Vem todos, vamos ter uma comemoração, inaugurar a grande estátua para Nabucodonosor e todo mundo tem que vir. Tá, é uma festa idólatra, eu tenho que ir, tá bom, eu vou. A questão não foi ir para a festa da idolatria. A questão foi agora, quando tocar os instrumentos, vocês vão ter que se prostrar e adorar. Aí eles falaram, agora vocês estão pegando pesado. Aí não, vim até aqui, até que eu vim. Agora, se prostrar diante dessa imagem, nós não nos prostraremos. Essa menina, ela foi levada escrava, ela estava escrava, mas ela não mudou a essência dela. Era uma menina nova, mas quando ela viu que o seu senhor estava leproso, ela não quis procurar o seu patrão, mas ela chegou na sua patroa e falou assim: eu tenho uma solução para isso aí. Alguém que ainda estava vivendo luto porque perdeu pai e mãe, ela está, pai, essa palavra é dura, ela estava debaixo do mesmo teto que os assassinos dos seus pais. Ela dormia debaixo do teto dos assassinos dos seus pais. Só que quando ela viu que este homem estava leproso, ela chega na sua senhora e fala: eu tenho a solução para o meu senhor, eu tenho a solução para Naamã, eu tenho a receita, eu vou mostrar o caminho da cura. Quem sabe até aquela mulher olhou para ela e falou: mas como, menina? Você tinha de tudo para odiar Naamã, você tinha de tudo para ter raiva de Naamã, você tinha de tudo para desejar a morte de Naamã, e agora você está dizendo que vai mostrar o caminho da cura. Sim, eu vou mostrar o caminho da cura. Eu vou dar nome, sobrenome e endereço. Existe em Israel um profeta por nome de Eliseu. Se Naamã se deparar com Eliseu, ele vai ter a sua lepra restaurada e ele vai voltar para casa curado. Sabe o que eu acho interessante, irmão? Sabe o que eu acho interessante? Sabe o que eu acho interessante? É porque Naamã foi lá em Israel, matou um monte de gente, inclusive o pai da sua escrava. Meu Deus do céu, hein? Por isso que tem hora, irmão, que é bom deixar para Deus resolver. Falar: Jesus, obrigado pela tua palavra. Irmãos, Deus, ele se encarrega de colocar cada coisa no seu devido lugar. Pode ficar tranquilo. Pastor, mas por que tem muitas batalhas minhas que Deus não luta? Porque você já lutou primeiro. Você pulou na frente de Deus e falou: sai para lá que essa guerra é minha. E aí tu vive quebrando a cara. E eu também já quebrei algumas vezes. Porque se eu deixar as pelejas para Deus, se eu deixar, Deus, ele se encarrega de colocar tudo no seu devido lugar, irmão. Aonde foi que Naamã foi e feriu e matou? Aonde que morava o pai das meninas? Aonde que morava a menina? Israel. Agora Naamã sai do território dos assírios e precisa voltar em Israel. Agora não é mais para matar ninguém, agora é para ele não morrer. Você não precisa trabalhar com esse espírito de vingança, não. Mas que ele é o justo juiz e se encarrega de colocar cada coisa no seu lugar. Pode ter certeza que ele se encarrega. Naamã outro dia chegou na cidade todo cheio de si, vitorioso. Agora está passando pela mesma avenida, despedindo do seu povo e voltando lá onde ele estava em guerra.
Cuidado onde você faz guerra demais, para um dia Deus não te colocar lá. Ou vai ou morre. Eu sei que é dura essa palavra. Ou vai ou continua leproso. Senhor, Senhor, tem que ir lá, Israel. Tem. A moça falou, a moça deu garantias. E outra coisa, a vida dessa menina estava em risco se ela não tivesse falado a verdade. Se essa menina não tivesse falado a verdade, ela morreria. Se Naamã voltasse de Israel leproso, essa menina ia morrer. Ou seja, Naamã tinha certeza que o que essa menina falou era verdade. Ela não ia pôr a sua cabeça em risco, não ia. Amém, irmãos? Amém? Amém, irmãos? Obrigado, viu? Deus abençoe por respeitar o profeta. Pisa dentro de Israel, um lugar que ele saiu vitorioso, deixando gente morta. Agora é voltando para continuar vivo. É assim que Deus faz. A escolha na vida é nossa. É nós que escolhemos. Hoje a mensagem é essa aqui. Estou quase terminando, inclusive. A escolha é nossa. É você que tem que decidir se você quer ir para o confronto ou se você quer se humilhar. Naamã tinha total razão quando ele chegou diante de Eliseu e falou assim, que Eliseu falou, vai lá e mergulha no Jordão. Para nós, Jordão é um nome bonito. O Jordão, eu não passarei só. Para nós hoje, o Jordão é um nome bonito. Naquele tempo, o Jordão era um rio poluído, águas escuras, suja, fedida. E Naamã tinha razão quando ele falou assim, perto de mim tem rios muito mais limpos e puros do que o Jordão. Por que eu tenho que descer? É longe. Por que eu tenho que ir lá no Jordão e mergulhar naquele rio sujo 7 vezes? Não teve resposta de Eliseu. Mas teve um dos filhos de Naamã que falou, custa obedecer o profeta? Custa? Você já está perdido mesmo. A palavra foi essa, você já está perdido e praticamente morto. Para você todo mato é caminho. Não custa você ir lá e atender o profeta. Vá, você já está perdido mesmo. Mas se Deus fosse usar a boca do profeta para responder, por que eu tenho que ir lá no Jordão e mergulhar? Para você aprender o caminho da humildade. É para você baixar um pouco essa crista, porque você é valente, você é guerreiro, mas você não é humilde. Você tem muitos talentos, mas te falta humildade. Mergulha no Jordão 7 vezes. Vá lá, porque se você fizer isso aí, você vai se levantar limpo. E ele foi e fez. Mergulhou uma vez, mergulhou 2 vezes, 5, 6. Na 7ª vez, ele levantou curado, levantou sarado. Tudo porque ele ouviu e obedeceu a voz do profeta. Será que você, em alguma situação da tua vida, você já não ficou debaixo do mesmo teto que Naamã? Sabendo que o Naamã te feriu tanto, e Deus te colocou ali, não foi para matar Naamã. Deus te colocou ali para curar Naamã. Eu sou pastor há 21 anos, irmãos. Eu nunca vi uma fase de gente tão intolerante como eu estou vendo hoje. Esse contexto de que entre o aplauso e a crítica é isso aqui, ó.
Esse contexto entre a distância do aplauso, entre o elogio e depois aquela pessoa já não presta mais, é isso aqui, ó. Passou talvez um dia, talvez bastou um acontecimento para aquela pessoa que você admirava, por causa de um acontecimento, ela já não prestou mais para você. A gente tem que tomar cuidado para não estar julgando com uma sentença pesada demais. E a gente está num ambiente, olhar assim e falar assim: agora Deus, o que é que eu desejo para Naamã? Ele está nas minhas mãos. Eu deixo ele caminhar para a morte, ou eu abro o caminho para a vida. Eu desejo que ele morra, ou eu desejo que ele tenha vida. Deus te coloca nesse cenário todas as vezes que você acha que está tendo a visão espiritual das coisas de Deus e que isso é o correto. Deus te colocou aqui para dar vida e para mostrar o caminho da vida. Não é a calúnia, não é o bico, não é virar a cara para líder, pastor, irmão de banco, irmã de grupo. Não, Deus te colocou lá para ser uma voz e mostrar o caminho e dizer: eu sei que algumas coisas não caminhou bem, seu Naamã. Eu sei que houve feridas. Eu sei que tu até feriu gente de dentro da minha casa e derramou sangue lá dentro. Mas eu não vou mudar a minha essência por causa da tua. Se tu é mau, eu não serei. Se tu é ruim, eu não serei. Porque cada um oferece exatamente aquilo que tem. E eu vou fazer diferente. Se tu quis matar, eu tenho vida. Se tu tem morte no coração, eu tenho a vida. Se tu tem ódio, eu tenho amor. Se tu não tem simpatia, eu tenho. Se tu persegue, eu não persigo. Se tu odeia, eu amo. Se tu expulsa, eu acolho. A tua essência ruim não vai mudar a minha essência. Outra coisa, isso aqui não é para A ou B mudar, isso é para mim, irmão. Essa palavra aqui, não fica achando, é lá pro A, não, é para nós, para mim e para vocês. Eu dei o mesmo troco, fica aí, espírito de vingança, onde você vai parar? E eu vou parar. Fica com essa arrogância de autoritarismo e achar que é o dono da verdade. Fica. Não pega o caminho que a menina falou, não. Vá, eu tenho o caminho, vá. É em Israel, mas eu tenho que voltar lá onde eu matei um monte de gente. E não é só isso não. Agora vai e mergulha no Rio Barrento. Cada mergulho que dava era um barro diferente no corpo e um mau cheiro. Cada mergulho que dava. Só que com Deus, presbítero José, todo final é feliz. Cada levantada era barro, cada levantada era um mau cheiro. No sétimo, diz a Bíblia, não é exagero do pregador, diz a Bíblia que ele levantou com a carne limpa, como se fosse a carne de um menino de 15 anos. Ele olhou e estava limpo, sabe por quê? Ele se humilhou, Deus está nos ensinando nessa noite a ter um coração puro como a dessa menina, de estar debaixo do teto de quem matou seus pais. E mesmo assim, você matou os meus pais, mas eu quero te ver vivo. Vai encontrar com o profeta em Israel. E Deus quer te dar oportunidades nessa noite de rever conceitos. Foi num culto de ceia que Jesus, com muita dor no coração, olhou e falou assim: está muito bonita essa festa aqui, mas um de vocês vai me trair. Um de vocês vai me trair. Foi no culto de ceia que Jesus teve que revelar o traidor. O traidor. E tem uma coisa, viu, Nilson, que eu quero falar aqui para os irmãos. Jesus, ele não queria que Judas saísse daquela mesa com o coração de traidor. Na cultura judaica, quando pegava um pedaço de pão e colocasse na boca de alguém que estava sobre a mesa, eles tinham o costume de fazer isso quando sentia que estava perdendo alguém.
Convidava a pessoa para uma refeição. E quando ela estava ali, ele pegava um pedaço de pão, qualquer coisa, ia lá na boca dele e colocava na boca. Porque ele estava perdendo aquela pessoa e aquela mensagem ali: eu não quero te perder. Quando Jesus pegou aquele pedaço de pão e molhou e colocou na boca de Judas, era o pão da ceia. Jesus, sabendo que Judas era o traidor, ele molha o pão, ele vai lá na boca de Judas e coloca na boca de Judas o pão. A mensagem era: eu não quero te perder, Judas. A mensagem não levanta dessa mesa com esse coração de traidor, Judas. Judas teve uma oportunidade, mas recusou. E o final de Judas é triste. Você sabe qual foi. Então o culto de ceia é um culto de exortação, de ensino. Mas é um culto que, se eu me entregar, eu posso ter um final feliz. Jesus quer um final feliz para todos nós aqui. Glória a Deus.